Olá, sou Marcelo Barbosa. E eu sou André Scarpa, e esse é o Betoneira, um canal que mistura um pouco de tudo para falar sobre arquitetura, pessoas e cidades. Pesquisa interdisciplinar, olhar crítico e criativo e participação ativa dos alunos. Estas são algumas das características da Escola da Cidade. Experiência arrojada de ensino superior em arquitetura e urbanismo no centro da cidade de São Paulo. Aqui, o motor do ensino é a investigação dos problemas urbanos, arquitetônicos e de apropriação do território e a busca das possíveis e desejadas soluções. Em 2023, a Escola da Cidade completa 20 anos e o Betoneira veio até aqui, a sede da instituição, para conversar sobre essa trajetória de ensino inovadora e instigante. Aproveitamos a oportunidade para dar início ao nosso videocast. Isso mesmo! Agora o Betoneira estará nas plataformas de áudio e, em alguns episódios, em vídeo também, no nosso canal do YouTube e Spotify. Hoje temos dois convidados no nosso Betoneira. A Cristiane Muniz, que é a diretora da Faculdade da Escola da Cidade, e o Ciro Pirondi, que é o diretor do ensino médio da Escola da Cidade. Cris e Ciro, sejam muito bem-vindos ao Betoneira. Sejam super bem-vindos, Cris, Ciro. Para a gente é uma honra, porque hoje a gente está estreando no Betoneira uma nova plataforma. Né? Nós estamos tendo um videocast. Para a gente é uma honra estar aqui. A gente está muito contente, admira o trabalho de vocês, acha incrível essa... Legal. É troca de admirações aqui. É mútuo, é mútuo. Obrigada. Muito bom. Bom, Ciro, nesses 20 anos de Escola da Cidade, né, a instituição passou a ser conhecida como um projeto pedagógico inovador, né, que tanto nos cursos de graduação, pós-graduação, cursos livres e o ensino médio. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto pedagógico tão inovador. Eu acho que ele é inovador, mas sem perder a dimensão de que ele sai de experiências existentes também, não é? Ele não é inovador porque nós inventamos do zero. Não está inventando a roda. Não, eu acho que se tem uma virtude em tudo isso, eu acho que tem, é a forma pela qual a gente gesta tudo isso. A gestão é diferente, porque a gestão, ela não parte do pressuposto de uma hierarquia, um reitor, não sei o quê, e sim, a gente é horizontal, a gente senta todo dia praticamente, para falar a verdade. Oficialmente é de sexta-feira, a escola do ensino médio é hoje, de quinta-feira, mas a gente senta todo dia e se dedica a pensar o que está dando certo e o que não dá. Então, a inovação foi possível porque nós tivemos uma gestão desburocratizada, gestão que não tem uma hierarquia estabelecida a priori, a hierarquia que se dá pelo saber. Se eu reconheço em você o saber, a tua ideia foi boa, a gente assimila ela. Não é porque foi minha ou foi dele. Ou porque ele é o reitor ou eu sou... Fica hierarquizando. Então, eu acho que a inovação está, na minha opinião, que nós colocamos em prática uma coisa que todo mundo conhecia, que era o estudo vertical. Todo mundo falava do ensino vertical. Só que pôr em prática mesmo e fazer ele acontecer como ele acontece aqui, foi difícil. É legal explicar um pouquinho para o pessoal que está ouvindo o estudo que vertical, é o estudo vertical. A Cris pode explicar melhor que eu. Fala, porque os nossos ouvintes não são só arquitetos. São só arquitetos, né? que bom. A gente busca ter uma variedade de ouvintes. E mesmo tem arquiteto aí que não está sabendo do estudo exatamente, vertical. que não sabe. A Cris pode explicar melhor que eu. Eu falo, tudo bem. Eu acho que, complementando essa fala, né, do Ciro, que nós procuramos essa construção que é coletiva. Então, acho que isso é, de fato, uma construção coletiva, que tem uma inovação no que é a perspectiva exemplar de tudo isso. Porque, como escola, como educadores, isso é uma forma de organizar todo esse espaço, toda essa comunidade, mas isso se desdobra em todas as atividades. Essa forma coletiva e de representação, entendeu? Então, tudo é colegiado, tudo tem todas as instâncias, tudo tem todo mundo junto discutindo. Na reforma que a gente fez, a gente pode fazer essas ordens das coisas, mas que a gente fez do edifício, uma das últimas, a gente pode falar isso, a gente fez um workshop de 7
dias por 24 horas, todo mundo parou, todo mundo fez tudo, todo mundo discutiu. E o resultado do que está aqui vem dessa discussão. Ideias de alunos, ideias de professores, ideias de funcionários. Então, isso é feito dessa forma, que não é simples, como ele disse. Essa reforma, a gente tem escritório de arquitetura aqui na General Jardim há 30 anos. Eu lembro que esse prédio é um prédio que ele tem um passado muito legal, né? Já foi FDE aqui, já teve história, antes era um prédio residencial. Né? Eram dois prédios residenciais. Eram dois prédios residenciais. São dois edifícios né? Do saudoso Brat, que fez essa união, possibilitou essa união dos prédios. Então, eu queria que vocês falassem também um pouquinho disso, né? Dessa... Primeiro, é importante dizer que esses edifícios estavam abandonados há algum tempo. Depois que a FDE saiu, ficou abandonado. Depois que a FDE ficou anos abandonado. Sim. Então, nós fomos lá conversar com... nós vamos lá conversar com o proprietário e ele fez um acordo conosco e a gente veio e começou a transformar 2 edifícios que eram residenciais em edifício educacional, que a gente sabe que a mudança é muito grande. É uma coisa... Né? Então, e aqui estamos, mas sempre... E foi pouco a pouco. Foi pouco a pouco. São 20 anos que nós estamos aqui mudando. Porque primeiro ano ocupava um andar e o resto estava lá fechado. Sim, foi devagarzinho, foi uma apropriação mesmo. A primeira aula, 1º de abril de 2002, isso. Foi no primeiro andar. Né? 1º de abril. É que nós não quisemos fazer no dia 31 por razões óbvias. Claro. Então nós pulamos para o dia 1º. Mas foi exatamente assim. E a gente preferiu a mentira que o golpe. Né? Então, parece mentira. Deu tão certo que até parece mentira. E começamos com 27 alunos, 23, uma coisa assim. Nada do outro mundo. Mas deu certo, foi crescendo. E nós dávamos aula de tudo, a gente conversava de tudo, alguns mais especializados em algumas coisas. E a coisa foi crescendo. Foi crescendo e ganhou um corpo. Hoje tem um corpo. Já esse aspecto pedagógico que você fala, eu acho que é importante dizer que é para transformar a sociedade. Isso. Sim. Não é para ser mais uma escola com todo o respeito a todas que tem. É claro, cada um faz o que pode fazer. A gente sempre teve como lema aquela frase daquele grande músico, o John Cage. A melhor crítica a uma poesia é outra. Eu não vou ficar falando de outras escolas. Nós fizemos uma, essa aqui é a nossa. Sim, é a de vocês. Depois vamos ver o que vai dar, não é? Isso, é uma. E essa intenção de transformação da sociedade, eu acho que passa também pelo local onde vocês escolhem implantar a escola, né? Queria que a Cris contasse um pouquinho como é que foi esse processo de implantar a escola assim. A gente já falou um pouco dessa ideia de como ela foi devagarzinho, paulatinamente sendo ocupada, mas olhar para esses prédios, por que deles no centro e de que maneira que esses processos também influenciam no aprendizado no programa da escola. Sim, isso é excelente. Porque, então assim, como eles estavam, a gente vinha procurando uma sede, um lugar, pensou, ia ser em Perdizes, começou a procurar alguns lugares e esses edifícios totalmente abandonados aqui, fechados, edifícios do Oswaldo Bratic, de 42 e 47, edifício da década de 40, de um arquiteto importante, paulista, aqui em São Paulo. Então, a ideia foi, começamos essa negociação de transformação. Isso em si é uma ação exemplar para arquitetas e arquitetos, que é imaginar que as estruturas da cidade existem, estão subutilizadas muitas vezes ou abandonadas e a gente não vai construir tudo do zero, como se pensava. A gente vai refazer as coisas muitas vezes. Então, isso é um exemplo dessa ação. E isso reverbera em todo o tecido, em toda a turma que vive aqui em volta. Além disso, como eram edifícios residenciais, eles têm estruturas internas domésticas, né? Os espaços entre as pilares, tem uma lareira no meio da sala de aula, então... Também tem uma coisa meio... Tem essa memória casa, que faz parte, tem algo de proximidade afetivo, dessa né? escala. E se calhar até ensina os alunos um pouco independência de planta estrutural, de planta... Exatamente. Não mas o que eu ia falar é que essa escala, né, o fato de transformar um edifício que tem essa estrutura também impede alguns tipos de ocupação aqui dentro. Tipo, não dá para fazer um teatro dentro do edifício.
E não faz sentido ter um teatro em cada quadra da cidade. Então, assim, existe a Aliança Francesa, nosso parceiro desde o início, aqui ao lado. Portanto, o Teatro Grande, todas as conferências, são da Aliança Francesa. A fábrica, que aí o Ciro pode falar um pouco do ensino médio depois, que para a faculdade e para esses caras tem um laboratório de fazer as maquetes, de construir modelos, de testar coisas, não está aqui também. Está dentro de um galpão na Amaral Gurgel. Então, a escola é a cidade. Então, exatamente, a cidade tem essa questão do percurso, né? Sim, o território, né? De você ter constrói. uma coisa aqui, uma outra coisa aqui. A primeira aula de Estabelece urbanismo. identidade. Andar pela cidade também faz parte da É a primeira aula de urbanismo. Exatamente. O cara perceber que a cidade tem já. Precisa fazer mais um cantinho para pôr uma todo mundo ser autossuficiente. um bar ali com contrário empadinha. disso. Não tem sentido. Tem 7 aqui no volta. E essa formação, além de humanística, multidisciplinar que vocês dão, como é que como é que é o aluno de vocês? Quais são as características dos alunos de vocês? Eu tenho dois ex-alunos de vocês do escritório, né? E a gente conversa muito. Como que vocês explicariam um pouco qual que é o perfil do aluno que sai da escola da cidade? Que sai, não que entra. Porque tem quem entra e quem Exatamente, sai. como ele entra, como ele É sai. ótima Isso é pergunta. importante também. Exatamente. Eu acho que pode ser uma pergunta. Acho que a gente pode refazer como é que ele entra e como é que ele sai. É ótimo, é. Quer falo? Posso falar? Fala. Enfim, a gente está 21 anos esse ano. Essa é a comemoração, Sim, assim, 21 vamos lançar o livro, essa toda... Aliás, A gente vai lançar o livro dia lindo, 1º de abril, é vai falar verdade. E aí, enfim, existe... A associação é uma espécie de cooperativa, a Associação Escola da Cidade. Foi assim que se criou, é um grupo de arquitetos que criou a escola e que, por isso, funciona como esse grupo que gere, que organiza, que faz tudo. E, portanto, quem começou a montar as primeiras turmas foi esse boca a boca. Nunca teve nenhum tipo de ação, nunca teve. Nunca. Super organizada. De divulgação. Talvez até seja um problema, a gente deveria ter. Não estou falando mal disso de forma alguma, mas é que a gente nunca fez, Tá nunca dando conseguiu certo fazer. sem. E o que acontece é que então sempre foram grupos muito parecidos que entraram na escola. Isso existe um perfil muito parecido. Então isso é uma questão de estudante que vem de uma certa zona central, de uma centralidade da escola e grupos sociais. E isso então por isso que eu acho que é importante falar dessa leitura, porque isso também a gente vem procurando transformar para estabelecer uma situação mais inclusiva e mais diversa. que bom. Eu acho que é importante porque isso vai transformar todo mundo e vai sair diferente, muito diferente, todos. Todas e todos que tiverem, porque é isso, a gente tem hoje, enfim, mas é que de fato tem um programa super organizado de bolsas socioeconômicas e étnico-raciais. Então, a gente tem estudantes assim, é muito, muito bacana como isso se transformou. E portanto, eles saem, enfim, absolutamente de outra forma. E acho que assim, só para terminar essa, quem se forma, né, aqui, o que ele acho que tem um entendimento do campo disciplinar, do campo da profissão, da arquitetura, que tem uma ampliação muito grande. Ótimo. Todos os últimos, muito grande, visões e tudo, onde você pode atuar. Então, a gente procura oferecer essa grande abertura. E acho que isso acontece. Eles fazem coisas... Que é fundamental para entender a cidade contemporânea, né? Todos os programas que tem, quando você intervém numa comunidade, não dá para ir na regra. Não né? tem uma que fórmula. ser fora disso. Então tem que ter esse campo ampliado do que é a nossa profissão e o que é a cidade. A cidade como o lugar aonde a educação se dá. Exatamente. Entendeu? E se dá no sentido mais amplo possível. Não é a educação na cidade como só a educação da arquitetura, não, da vida. O menino aprender a andar aqui, sentar, comer, passear, vir. Tem alunos no começo, nós tivemos alunos que nunca tinham pisado no centro da cidade, nunca tinham Isso é passado pelo maravilhoso, viaduto porque do Chá. você traz Aí as você pessoas põe daqui, também para isso. pega né? o Paulo Von Poser, aquela Desmonta café, leva eles andar até lá e desenhar o viaduto. Eles ficam... É uma maravilha. Essa é a grande escola é a cidade. E mais ainda agora, a gente falou de quem entra,
Porque agora com o ensino médio, vocês pegam os adolescentes agora, né? Que podem fazer arquitetura, podem fazer qualquer outra disciplina, mas eles vão entender a cidade de uma maneira, acho que, conjunta, né? Como que ela funciona. Dos 20 primeiros alunos que se formaram o ano passado do ensino médio, que foi a primeira turma, Primeira só turma ano 2 passado. entraram aqui na escola. Olha só, que legal. Que foi fazer arquitetura. Os outros 18 foram fazer maravilhoso outras isso, coisas. né? É uma maravilha. Não é? Eu acho que ou nós realmente acreditamos, não é aquela ladainha, a educação transforma a sociedade, não é isso. É realmente a formação ético, social, crítica sobre essa realidade que nós construímos, que a gente sabe que não é boa. Então, o ensino médio veio um pouco nessa direção, né, Cris? Sim. Nós começamos a ficar conhecidos e começou a se discutir e fazer outros cursos superiores. Vira e mexe esse assunto. Sempre voltava tem mais. essa, exato. Vamos fazer um curso de design, vamos fazer não sei o quê. Até que um dia nós, 20 anos recebendo os meninos que vêm do ensino médio, a gente chegou à conclusão que a gente podia talvez dar uma contribuição naquilo que faltava. Antes. Que eles vinham, entravam aqui dentro e a gente sentia o que faltava. E foi isso que a gente fez. Criou-se chama-se Fábrica Escola de Humanidades, em homenagem ao Lelé, por isso que chama João Figueiras Lima. Ele estava ainda vivo, nós pedimos licença para ele pôr o nome. Olha que legal. E ele adorou. Criamos um projeto pedagógico que chama-se Falem. Falem é filosofia, arte, literatura, ecologia e música. Essa é a base da escola. Em cima embaixo desses 5 eixos, tudo se É desenvolve. a Escola de Humanidades. Que é a Escola de Humanidades. Muito bom. Não, e demais que a Escola de Humanidades, quando lançou a escola com o nome do Lelé, teve a exposição do Lelé aqui também. Isso, Só que foi tema do Betoneira já. né? Exatamente. A Isso exposição linda, é né? verdade. demais. Linda. Bonita aquela exposição. Foi linda a exposição. Que demais. Ah, que bom. A gente agora, o Betoneiro, está virando videocast, está Olha que indo maravilha. para o YouTube, para o Spotify, e vocês têm um canal do YouTube fantástico, o canal do YouTube da Escola da Cidade, onde a gente tem tanto palestras com arquitetos do Sul Global, né, dirigidos pelo Pedro Vada e pelo Marco Artigas, a gente tem conversas com grandes arquitetos, e a gente vai para outros lugares também, como literatura, o Zen Budismo. Queria que vocês contassem um pouquinho como que vocês veem a escola tocando então em outros temas e como que isso também pode contribuir para essa formação. Tá. Acho que é fundamental que a formação desses jovens profissionais, arquitetas e arquitetos, seja ampla, por tudo isso que a gente está aqui conversando. Não é uma formação estritamente dentro de um campo, é impossível, porque a gente precisa aprender a fazer fazendo, e essa é o fato de que a gente aprende aqui, a gente aprende na cidade, a gente aprende nesse campo que a gente não sabe o que vai ser, como é que a gente reinventa essa profissão. Sim. Então, é fundamental a gente ouvir todas as ações, todas as pessoas que estão pensando em outras áreas, como se pensa, como se faz, quais são esses desdobramentos. Então, tem uma disciplina dentro da Faculdade de Arquitetura, da escola, que se chama Seminário de Cultura e Realidade Contemporânea, que é um dia de palestras. Então, tem um formato que pode ser muito variado, conversas, debate, palestras, e que justamente vem não só arquitetos e arquitetas, mas vem outros profissionais, músicos, cientistas, Esses são artistas. Seminários internacionais? Ou... Não, isso é uma atividade semanal. Toda quarta-feira, Era didática. às 6 da tarde, tem um evento com alguém, uma conversa. Ontem foi uma discussão sobre os desastres de São Sebastião. Vieram 4 pessoas. Muito pertinente. Vieram 4 pessoas para fazer essa discussão. Um morador e uma pessoa que é ativa na área, que trabalha e tal. E um engenheiro e uma arquiteta que tratam de temas ambientais, enfim. Então, por exemplo, isso foi ontem. Não era uma discussão de arquitetura e urbanismo, mas não era uma discussão estritamente de... Envolve mas como é que se vive a nessas áreas de sociedade risco toda. e o que a gente pode fazer e como é que isso... Enfim, então isso é parte dessa formação. Portanto, isso reverbera no que a gente... Aí... Não. Que a gente pode falar muito, né, sem parar. Mas, o que a gente percebeu é que isso era tão interessante que poderia ser gravado e disponibilizado, e isso... Porque também os alunos queriam, vamos começar, a gente que não pôde ver e gostaria de ver. Não deu para assistir esse dia. E um grupo de estudantes inventou isso que a gente chama de baú dentro da escola, que é o nome núcleo é ótimo. audiovisual. É ótimo, o vai baú, tudo pro onde baú, a gente né? guarda todas as nossas memórias. Os tesouros. Eu assisto vários deles. O baú. legal. E que aí depois desdobrou no YouTube.
YouTube, o canal. Ninguém... Exatamente. Eu acho, né, Cris, esse assunto da educação, da cultura e tal, o maior erro que a gente pode cometer é separar a educação de cultura. Sem dúvida. Aí acabou. O cara é educado, mas não sabe nada. É só educado, mas não sabe nada. Então, educação e cultura, toda vez que separou, se separou por objetivos de poder, ideológicos. Agora, quando a gente junta, e ninguém, eu acho que hoje no século XXI, é capaz de imaginar que o conhecimento é uma prateleira fixa, assim, retinha, cheia de coisinha. Tudo nas suas caixinhas. Eu adoro um exemplo que uma vez o Einstein lá deu, é como se fosse um grande molúsculo, que se movimenta o dia inteiro. Que hoje uma coisa está aqui, depois está lá, e depois... É um molúsculo, não é prateleira. Cheio de tentáculos. Então, eu acho que a escola... com certeza, desde o seu nascedouro. Sempre foi essa discussão. As primeiras pessoas que nós trouxemos para a escola para conversar, que a escola não estava nem aprovada, foi o filósofo Eduardo Subirats, que hoje é professor de estética na Universidade de Nova York, o Domênico De Masi, o famoso, você lembra? Pusemos ele junto com o Paulo Mendes na mesa, foi uma discussão maravilhosa. Então, quer dizer, essa interdisciplinaridade, chama como quiser, a escola, eu acho que sempre, sem perder, eu acho importante dizer isso, né, Cris? Sem perder o seu saber específico. Nós queremos que os meninos saibam, sim, fazer um corte e uma planta, é claro. É o nosso ofício. É o nosso ofício. E não descolar isso da realidade onde eles vão estar inseridos. Nesse assunto de seminários, eu te perguntei dos seminários internacionais, né? Eu já assisti coisas fantásticas, que vocês trazem personalidades do mundo para falar para os alunos e outras pessoas, quem vier, né, curiosos, especialistas, pessoal que está fazendo um doutorado, vem assistir esses seminários internacionais. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho como é que funciona a estrutura deles, e parece que em 2015 o SESC São Paulo também entrou como parceiro de vocês nessa aventura. Então, eu queria que vocês conversassem um pouquinho sobre isso. Desde 2015 a gente tem uma parceria com o SESC, o Seminário Internacional. A gente está na 17ª edição esse ano. 17ª, quer dizer, ele começou logo no começo da escola, mas não nos primeiros anos, porque também precisavam ter umas turmas aí, gente, para fazer. E uma coisa muito legal, muita gente da América Latina, né? Que acaba tendo... A gente é muito próximo, a língua é muito parecida, mas tem ficava um pouco de costas. Ficava uma coisa de costas. Não tinha essa relação dos arquitetos. A gente olhava para o outro lado do Atlântico mais. Exatamente. Só um parênteses, esse ponto que você toca, eu queria dizer que isso foi pensado para ser assim. Não foi assim sem querer. Foi uma estratégia de ação do seminário ser um ponto de inflexão, digamos assim, ou de união da América Latina, que no final gerou o curso Civilização América, que aí pega desde o Tarajá até a Patagônia. Quer dizer, então, é bonito dizer isso, venceu o tratado ideológico, Norte-Sul, e o Atlântico e o Pacífico. É bonito isso. É muito bonito. Sim, exatamente. Muito legal. E são eventos que acontecem anualmente, então é isso, a gente tem isso. Eu acho que é importante dizer que é público, porque a gente faz isso junto com o SESC, todas as palestras são abertas. Então, quem tiver interesse pode participar, também, vai estar no baú depois. Vai estar no canal do Mas elas serão abertas no SESC. Vai ser, esse ano, por exemplo, a gente vai fazer um seminário internacional em maio com a Universidade Autônoma de Lisboa. Então, vem para cá a Inês Lobo, o Ricardo Bach-Gordon. A palestra de abertura vai ser do Manuel Aires Mateus. Olha, a gente vai ter... então vai ser... Nossos ouvintes não percam, isso é muito legal. Todos convidados. Incrível, e isso vai acontecer em maio. E, então, portanto, isso é uma coisa que mexe com a escola radicalmente, porque vem esses convidados, essas convidadas para fazer mostrar os seus trabalhos, fazer as palestras, isso é aberto. E aí tem um evento que é interno, que é um workshop. Então, que eles vão projetar junto com os estudantes numa área central aqui de São Paulo, isso, enfim. Que normalmente pega um tema que já está estudando. Não, eu estou me lembrando, eu entrei, no ano que abriu a Escola da Cidade, eu também entrei na faculdade, eu entrei em Campinas, na PUC. E teve uma palestra do Niemeyer aqui. Foi. E eu estou lembrando de o pessoal vir de Campinas para assistir o Niemeyer falar aqui. Exatamente aqui. Então, sim, foi a abertura da escola. Exato. Olhar para isso, o que foi aquilo, e olhar agora é muito impressionante, porque esses 20 anos foi só...
Mas eu quero crescerem. dizer que é fruto de muito trabalho. Sim. A escola da cidade é como se fosse um labirinto, aquele da lenda grega, que aí o Ariadne põe um fiozinho lá na porta e entra para matar o bicho e sai. Esse fiozinho que nos une chama-se afeto. Nós nos gostamos. A gente pode brigar, mas a gente vai lá e mata o monstro e volta. E volta. A gente não permite que esse O fio fio tá se lá. rompa. O fio tá lá. É verdade. Isso é o que nos uniu aqui dentro. Não foi dinheiro, não foi conseguir mais trabalho, ganhar prêmio, nada disso. Até porque a faculdade é uma faculdade sem fins lucrativos. Pois é. Como é que funciona isso daí também para a gestão, né, total da instituição? Bom, você imagina como é que é um grupo de arquitetos e arquitetas fazendo isso. Dá muito trabalho, dá muito trabalho. A E gente não é treinado para todos isso. eles com uma profissão, uma segunda, Além da escola. além da escola, Claro, um trabalho claro. Isso a gente ofício preza no muito escritório, aqui. Todos né? nós uma mantemos escola o nosso que tem escritório a a vida inteira. Praxis, né? Isso. O trabalho no escritório É uma que escola que tem volta essa- para a academia, né? Esse valor, exatamente, trazer essa experiência aqui para dentro. Então, essa organização de fato, ela não é simples, mas como o que a gente faz também, você vai fazendo e aprendendo fazendo. Então, tudo o que é a escola, ela não tem uma mantenedora, a associação não tem uma outra, ou uma empresa alguma. A gente tem apoiadores, tem pessoas físicas, pessoas que apoiam, sobretudo nesse Trabalhos. momento em que a gente agora está ampliando esse número de bolsistas. Então, a gente está buscando essas parcerias para poder ampliar esse número, mas de fato a gente já tem isso, já banca tudo que é arrecadado como mensalidades em todos os eventos, nos cursos do médio, da graduação e pós-graduação, volta e é revertido para todos os projetos. Então, a gente tem Edição de livros. bolsas de iniciação científica. Essa semana está tendo uma jornada de iniciação científica. Então, vem as bibliografias dos estudantes pesquisadores Olha que para legal. discutir com eles. Então, assim, a gente tem... hoje em dia tem um alcance nacional essa jornada. É uma coisa incrível, assim. Impressionante. A gente Então, se impressiona, né? A gente Cris? vai abrindo... A gente toma susto. Vem gente do Mato Grosso, vem gente da Amazônia, vem gente do céu. É lindo fazer, isso, tá vendo? Não, e isso é mais que a gente fica, né? A gente falando de comunicação e arquitetura com o betoneiro, às vezes a gente fica sair de São Paulo, né? Sair de São Paulo, Rio. Então vocês estão conseguindo não só olhar para esse lado Mas nas palestras e também expandir para o Brasil inteiro. Isso é muito impressionante. Eu acredito que quando uma ideia é boa, tem valor, e ninguém quer ter o direito de ser o autor Ser o da dono, coisa, a gente expande mesmo. A gente gostaria que tivessem mais escolas de arquitetura como a Escola da Cidade, no sentido da sua gestão. Porque no Brasil nós só temos dois sistemas, ou é o Estado ou é um milionário, um grande empresário que faz. privada. A Escola da Cidade é um pouco o caminho aqui no meio. Talvez, não estou colocando como afirmação, talvez Ai, fosse ai, ai. um Sempre projeto bom possível para o Estado brasileiro, essa ideia de fazer alguma coisa que tem finalidade pública, como nós temos. Nós somos uma associação de ensino privada, mas com finalidade pública. Nós todos indexamos tudo. A moeda de troca é uma coisa chamada tempo. O tempo é igual para mim, que estou mais velho, não muito. Bem pouco. A gente fica mais experiente, né? Mais gente nem experiente, pergunta. obrigado. Eu gostei desse. Mais experiente. Pro menino que a gente chama, que a gente quer um menino de muito valor, ele vai ganhar um tempo também. Se ele trabalhar 2 tempos, ele vai ganhar 2 tempos. O tempo é igual para todo mundo. Porque nós achamos mesmo que o sistema de hierarquia na Universidade Brasileira é um pouco perverso. Quando a gente só pensar um pouco no passado recente, quando o professor Vilanova Artigas era assistente. Sim. É bem perverso. A Cris fala que eu falo demais, então agora essa vez não vou falar de menos. imagina. Ciro, vocês são uma única coisa. Tá? A Cris dá Tá continuidade. ótimo, que agora fica falar do tranquilo. livro. Muito obrigado. Super obrigado. Muito obrigado pela Livro. oportunidade. Para mim é uma honra, é uma alegria. Bom, estamos de volta. No início do segundo bloco, a gente vai estar aqui com a Cris. O Ciro teve um compromisso, teve que sair. Então a gente vai continuar a falar sobre... E vamos já emendar no livro. Vamos lá. Né? A Grande Escola é a Cidade. Um livro que comemora os 20 anos da Escola da Cidade. E que eu queria que você falasse um pouquinho do livro, de como ele foi editado, publicado, como é que ele foi concebido, qual foi a criação. Bom,
vocês imaginam também que, como todo mundo faz tudo e faz tudo junto, foi uma discussão imensa. Vamos fazer um livro, vamos consolidar uma história. E aí o que foi, o que a gente organizou foi isso. É uma história desses 20 anos. Podem ter muitas outras, e certamente teriam, mas essa é uma história. Isso começou quando nós organizamos o material para uma publicação grande de uma revista argentina, muito boa de arquitetura, que se chama Suma. Suma. E a Suma fez uma publicação sobre escolas e nos convidou, e nesse momento nós organizamos desenhos da reforma do prédio, um texto super bonito de abertura do Zé Guilherme Pereira Leite, professor da escola. Então, assim, a gente organizou esse material para essa publicação, e isso foi o começo, assim, de um momento que a gente pensou, a gente tem que documentar a história da escola. Então, a gente tem que organizar todo o arquivo que existe, gravar entrevistas. Então, o Zé Guilherme, nesse momento, começou a organizar essas entrevistas e fazer várias gravações, e começou uma organização desse material. Isso depois, isso se para no tempo, as coisas se atropelam e a gente começa outras coisas, e aí, o ano passado, na verdade o ano retrasado, a gente começou essa discussão, vamos fazer um livro para os 20 anos, vamos organizar esse material. E aí, nessa organização toda, quem ficou à frente dessa publicação foi o Alexandre Benoit e o Zé Paulo Gouveia, os dois professores daqui, o Zepa. Já esteve aqui no Betoneira com a gente. Já esteve aqui no Betoneira com a gente também. Todo mundo já esteve aqui. Muito bem. Eles fizeram, então, retomaram essas entrevistas, fizeram outras, aí fizeram uma pesquisa imensa no baú, em todo esse nosso arquivo, pesquisa de documentos, pesquisa de imagens, e isso, aí eles construíram, então, esse livro que tem, vamos dizer, um eixo que estrutura, conta uma história desses edifícios, dos dois edifícios. Aí tem umas anedotas, tem umas historinhas no meio simpáticas, essa, por exemplo, do que acontecia aqui. Ele fala sobre, além de falar da história do edifício, ele se estrutura pelo qual é a contribuição pedagógica dessa escola. Então, isso foi um pouco o mote dessa organização, de todas essas pessoas que construíram esse caminho, que é feito por muitas mãos, cabeças, e que consolidam esse projeto. Então, assim, esse é o livro. E aí tem esse conjunto e tem uma linha do tempo super bonita, a partir dessas imagens todas aí que constroem essa história, que também está aqui dentro. E aí, no dia 1º, que a gente vai fazer o lançamento do livro aqui na escola, vai ser um sábado, 11 da manhã, vai estar exposta essa linha do tempo toda maior ali na salinha. E o pessoal compra o livro aqui, no dia 1º vai ter a festividade, vai estar vendendo aqui? Sim, no dia 1º vai ter, no dia desse lançamento, vai estar à venda. Na verdade, a gente também discutiu muito isso, como seria. E, então, assim, ele vai ser vendido a um preço totalmente de custo, e toda essa arrecadação vai para esse fundo de bolsas. Então, isso é um nosso investimento total, e tudo que for arrecadado vai ser revertido para esse fundo de bolsas, que já existe isso. Então, a ideia é que isso se transforme em outras possibilidades. E o pessoal pode comprar também não só o livro, como os outros livros da editora Escola da Cidade. É verdade, isso pode ser comprado pelo site, isso está totalmente... Então, um dos nossos projetos é esse, um núcleo de design e a editora. Então, a gente produz tudo isso foi produzido aqui dentro. Então, os 2 professores que coordenaram essa pesquisa, todos os outros professores que coordenam o núcleo de design, que é o Celso Trente e o Daniel. Os 2 coordenam os alunos, então todos os estudantes. Isso daqui é editado, diagramado, produzido por estudantes que estão junto trabalhando. É muito legal eles participarem da confecção do livro que é a história da escola, né? Exatamente. Isso dá o pertencimento também. Exatamente. E por que isso? Isso é uma escola. Então, por que a gente faz livros? A gente faz livros para reverberar o que a gente quer dizer, o que outras pessoas estão dizendo que a gente quer ouvir, quer ler, e para desdobrar em atividades pedagógicas. Então, isso serem experiências de estágios para os estudantes. Então, tem todas essas camadas. Esses layers. Sim.
A gente está falando de um livro que fala dos primeiros 20 anos da Escola da Cidade. A gente está chegando no fim dessa conversa, que é a nossa primeira experiência em vídeo aqui. Opa! E eu queria daí perguntar, então, para a gente encerrar, Cris, quais são os planos e os projetos futuros? Quais que são os seus próximos 20, os próximos 40 anos da Escola da Cidade que vocês estão esperando para isso? Quais são, né? Os próximos 20. Bom, eu acho que o que é bonito e o que está colocado nesse livro é uma grande ambição, desde o início do que isso começa a se construir, que seria, como é que isso pode, né? Maier faz a palestra de abertura, então assim, não é pouco, é o máximo. Então, eu acho que esses 20 anos foram anos em que todo esse projeto se transformou muito, muito e se ampliou. Não sei se os próximos 20 vão ter uma ampliação da mesma ordem, porque a gente tem 7 cursos de pós-graduação e agora o ensino médio, a graduação. Mas acho que existe uma grande possibilidade que vem agora, já há alguns anos, mas se fortalecendo, que são plataformas de pesquisa, de reflexão. Então, isso eu acho que tende a se ampliar dentro da escola, que são núcleos de estudantes e professores que juntos estabelecem um tema, um grupo e pesquisas que vão... Como se fossem células que vão... Como se fossem células. Que vão ampliando. E que muitas vezes a escola tem feito, organiza como associação vamos dizer, banca isso tipo, organiza as pesquisas, as viagens, como é que isso tem que ser feito, mas também isso tem sido ampliado porque tem muitos editais, tem muitas outras formas de financiamento desse tipo de pesquisa, de trabalho. Então, eu imagino que isso tenda a se ampliar. A gente já tem aqui algumas plataformas e isso... E é muito legal essa proposta, né? Muito legal. Porque isso é quase infinito, né? Isso pode... e não depende de um espaço físico. Não. Claro, existe espaço físico, mas eu acho que essa possibilidade de criar pequenos núcleos que vão se reproduzindo em outras... tendo a pesquisa como mote, é muito legal. Exato. Né? E isso permite uma ampliação dessas relações com outras instituições. Sim. Então, a gente tem muitos convênios com outras escolas, com outros... E isso também permite você fazer esses projetos casados. Então, que dentro de um curso, dentro da graduação, às vezes isso não é tão simples, né? Você ter uma disciplina junto. A gente já fez, mas não é tão simples, os tempos e os interesses. E, nesse caso, você formula esses projetos. Conjuntamente, a gente tem, agora com a Escola de Sociologia e Política, uma grande coisa aqui no Vila Buarque, Vila Buarque Solidária. A gente tem feito esses projetos, isso pode se ampliar. E é muito legal o bairro, né? A General Jardim, quase um cluster de arquitetos, né? Totalmente. Tem o nosso instituto, o IAB aqui do lado, as outras faculdades que estão em volta. A gente está há muito tempo aqui nesse bairro e a gente sente essa energia que tem. E eu acho muito legal primeiro, os 20 anos da Escola da Cidade, eu acompanhei boa parte desses 20 anos. Eu vi surgir a Escola da Cidade, estava sempre frequentando aqui e é uma honra, nesse novo formato que a gente está, de videocast, iniciando uma nova fase do Betoneira, a gente está com vocês, né, nesse momento também de festa de vocês, de comemorar 20 anos. E a gente, tendo a reflexão que a gente participou, a gente fez vários episódios, ou com professores, ou com atividades que vocês estavam fazendo. Sim. Aqui. Isso para a gente dá uma alegria muito grande. Que né? Bom, puxa. Não, completamente. E é uma honra começar nesse momento com vocês aqui. Para a gente é espetacular. Só temos a agradecer, Cris, o Ciro que esteve aqui com a gente também. Eu acho que quando o Ciro, no comecinho da nossa conversa, ele falou, né, o start da escola é tentar também desburocratizar. E eu acho que quando vocês desburocratizam, vocês conseguem evidenciar o fator mais importante aqui que faz isso funcionar, que é a comunicação entre vocês e entre os outros, né? A comunicação é muito direta, muito fácil, muito ampla. E essa comunicação e essa abertura e generosidade a se comunicar com as outras pessoas que leva a Escola da Cidade até aqui
e que está levando a tantos outros lugares. Então, é só parabenizar isso, Que agradecer lindo, por muito ser esse obrigada. exemplo para a gente. Que Muito lindas, bom. lindas as falas. bom. Muito obrigada. Eu é que tenho que agradecer. Está estreando com vocês Nossa. esse novo formato. Para a gente é uma honra, a gente admira mesmo o trabalho de vocês. Legal. Vocês E espero- ampliam essa... E espero que a gente possa contribuir também As para esse discussões. trabalho de vocês. Estamos à disposição. então- Muito legal. Vai ser excelente. Ótimo. Muito obrigada. Muito bom. Obrigado. Valeu, A obrigada. gente agradece também ao pessoal que nos ouve e assiste. Até mais, pessoal. Até já, gente. Pessoal, esse foi o primeiro episódio no formato videocast do Betoneira. A gente ficou super contente, estamos muito felizes. Se vocês gostaram do conteúdo, se inscrevam e deem um like. E ativem o sininho. Sim, eu virei essa pessoa que fala ativem o sininho. Mas é que assim vocês sabem quando tem vídeo novo aqui no canal. Aqui nos comentários, vocês podem também dar as opiniões de vocês, o que sentiram falta, o que gostaram, o que querem ver aqui no Betoneira. E na descrição, além dos nossos links do Spotify e dos outros agregadores de áudio, tá também lá o nosso Instagram, sigam a gente no Instagram, e a nossa newsletter. E é isso aí, gente. A gente se vê muito em breve. Até Valeu! já.